Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e agora a gente vai tratar de um ferramental importantíssimo, que é o ferramental da simplificação. Então a gente falou, né, a gente acabou não trazendo dentro dessa sequência, mas a gente vai trazer agora que é a habilidade de a gente simplificar frações. Como assim? Então, bora lá. O que é essa habilidade de simplificar frações? Lembra que a gente estava diante de uma situação na qual a gente, para encontrar justamente o MMC, a gente multiplicava o de baixo e para manter a mesma fração multiplicava em cima também pelo mesmo número de baixo, é a partir desse raciocínio aqui. Então, por exemplo, se eu tenho a fração 1 meio, se eu tenho uma fração 1 meio, ela, se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, ela vai ser igual a 2 quartos. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo e a fração ela continua sendo a mesma. Ou não, o que é uma fração sendo igual a outra? É quando o quociente, ou seja, o resultado dessa divisão, este quociente ele é igual. Então, por que 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4? É porque eles apresentam o mesmo quociente que eu vou chamar de K. Então, se tu pegar 1 sobre 2, 1 sobre 2 a gente sabe que dá 0, bota o 0 aqui, 10 dividido por 2 dá 5, sobra 0 com o resto 0. E se tu pegar o 2 sobre 4, tu vai perceber que vai dar a mesma coisa. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 4, 20, sobra 0. Ou seja, por que eu estou te falando que essas duas frações elas são iguais, que inclusive a gente chama de frações equivalentes? É porque elas apresentam o mesmo quociente. Então, pelo fato de tu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, isso não altera a fração. Isso se aplica para multiplicação e para divisão. Então, se eu tenho 10 oitavos, eu quero simplificar ela, eu posso justamente realizar a mesma operação em cima e embaixo. Então, vamos dividi-la em cima e embaixo por 2, ou seja, é por algum número natural, ou acredito que por algum número por números inteiros. A gente pode multiplicar por números que pertencem ao conjunto dos reais. Contanto que tu faça a mesma operação em cima e embaixo, o resultado ele não é alterado. Sabe por que o conjunto dos números reais? Porque se tu, por exemplo, vir aqui e multiplicar em cima e embaixo por π, que é um número irracional, vai dar o mesmo valor, vai dar 10π sobre 8π. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Essas duas frações elas são iguais porque apresentam o mesmo quociente. Então, vou reformular a minha extensão, a minha fala. E se tu realizar operação de multiplicação ou divisão num numerador e num denominador pelo mesmo número, tal que este número pertence ao conjunto dos reais, a fração ela é a mesma. Então, se eu multiplicar por 2, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, vai ser o quê? 5 quartos. Se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, vai ser 15 dozeavos. Se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, vai ser 60 48 avos. Ou seja, essas frações elas são iguais porque elas apresentam o mesmo quociente, elas apresentam o mesmo resultado. E aonde que a gente chega com essa habilidade? A gente chega nessa habilidade com o intuito de buscar fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Uma fração irredutível é uma fração a partir da qual tu não consegue realizar a mesma operação em cima e embaixo pelo mesmo número que dê um número natural. Então, por exemplo, se eu tenho 3 sétimos, não existe nenhum número que tu consiga dividir o 3 e o 7 que resulte em um número natural. Porque se tu pegar, tu vai perceber que se tu dividir o 3 por 3 e o 7 por 3, o 3 por 3 dá 1. Quanto que é 7 por 3? O 7 por 3 vai dar justamente 2,33 infinitamente. Ou seja, aqui a gente vai estar diante de uma dízima periódica. Então não é um número natural. Ou seja, essa fração ela é irredutível. E Ronan, para que serve tudo isso? Agora, compilando tudo, a gente vai atrás justamente de quê? Essa ferramenta de simplificar, como eu falei, ela tem o intuito de encontrar a fração irredutível. Por exemplo, se a gente está diante de um número muito grande, por exemplo, 150 sobre
275, aí as respostas elas não vão ter essa alternativa. Então, depois de tu ter feito toda a questão, tu encontrou essa fração. Mas nas respostas vão estar as frações irredutíveis dessa aqui. E o que, que tu vai ter que fazer? Simplificar. Logo, com a habilidade que a gente acabou de adquirir, a gente pode fazer a mesma operação em cima e embaixo. O que, que a gente tem? Vou realizar a operação por 5, por exemplo. Divide por 5 em cima e embaixo. 150 dividido por 5 dá 30. 275 dividido por 5 dá, a gente dobra e divide por 10. Então, 275 dá 500 e 400 mais 150. Dá 550, dá justamente 55. Se tu for perceber, 5 vezes 55, 250 mais 25, 275 é a mesma resposta. Então, simplificando por 5 em cima e embaixo, a gente vai encontrar 30 e 55 avos. Dá para dividir? Existe algum número que consiga dividir os dois? Existe, o próprio 5. Então, divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo, dá o quê? 30 por 5 dá 6. 5 e 55 por 5 dá 11. Essa aqui é a fração irredutível dessa aqui. Se tu for perceber, não existe nenhum número que consiga dividir o 6 e o 11 que dê um número natural. Logo, essa fração é uma fração irredutível. Então, a gente vai perceber que essa habilidade ela é muito vista nas questões do Enem. Bora só mais uma para a gente finalizar. Então, se eu tenho 64 sobre 80, a gente vai perceber que a gente pode realizar a divisão por... Existem números que dividem esses dois aqui. Então, por exemplo, o 2. O 2, por exemplo, a gente vai perceber que dividindo por 2 dá 32, dividindo por 2 dá 40. O 4, né? Dá para perceber que o 4 também é divisível por ambos. Então, 32 por 4 dá 8. 40 por 4 dá 10. Dá para continuar dividindo. Dá para continuar dividindo por 2. Dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 5. Pronto. Essa aqui com certeza é a fração irredutível, tendo em vista que não existe número que divida o 2, perdão, que não divida, que não divida, perdão, que divida por 4 e o 5 e que resulte em um número natural. Então, isso é uma fração irredutível. Ronan, então quer dizer que eu não posso fazer operações com, por exemplo, eu não posso fazer operações de tal maneira que resulte em algum número que não seja natural? Cara, até pode fazer manipulações, mas o convencional, o tradicional não é esse. Como assim? Fiquei confuso. Se eu tenho 5 sobre se eu tenho 5 sobre 40, eu quero transformar esse 40 num 100. O que, que eu posso fazer? Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Não, mas o 2 ele não divide o 5 e dá número inteiro, número natural. O que, que eu faço, cara? Aqui é uma manobra que a gente pode fazer. Aqui seria justamente 2,5 sobre 20. E agora o que, que tu faz? Tu multiplica por 5 em cima e embaixo. Isso vai dar 12,5 sobre 100. E aqui a gente consegue manipular, dividir por 100, basta a gente recuar duas casas e a gente encontra 0,125. Então a gente pode fazer essas manobras. A gente pode fazer essas manobras, mas o tradicional é justamente dividir por um número que divida ambos os numeradores e denominadores. Beleza, então, simplificação de fração e simplificação de fração a gente acabou de matar e é isso. Então, esse foi o vídeo. A gente acabou de matar a fração, pelo menos o principal de fração a gente matou, simplificação, soma, operação de subtração, de soma, de divisão, de multiplicação e o que é uma fração irredutível. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. A gente deu um sprint geral em fração para a gente justamente ir forte para a prova. Espero que tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário também, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!